Por que sentimos culpa o tempo todo? Por que sentimos culpa por tudo? Como saber se a culpa ela é real, tem um objeto claro, verdadeiro, vai me contribuir de alguma forma, ou ela é um instrumento ou um sistema de manipulação? Eu preciso aprender a me perdoar para poder lidar bem com a culpa. Como aprender a perdoar os meus erros e me livrar de um sentimento de culpa? Essas perguntas nós vamos responder neste vídeo hoje. Imperdível. Vamos pro vídeo! Chegamos então na nossa quarta parte. Aqui agora eu vou responder questões sobre a culpa, papai! Como lidar e se libertar dessa prisão emocional? A culpa! Olha só, se você está assistindo só o corte desse vídeo, esse vídeo é um corte de uma live completa que eu deixo recomendado aqui, tá? Aqui nós estamos falando na quarta parte. Eu falei já sobre a gestão do medo e da ansiedade. Na parte anterior eu falei sobre a vergonha, trazendo Brené Brown. E eu estou justamente falando isso daqui porque Brené Brown é uma das autoras que defendem inclusive a importância da culpa. Na perspectiva dos estudos da Brené Brown, a culpa ela tem uma importância social maior do que a vergonha. De novo, isso é uma coisa que depende de autor para autor. Eu prefiro a compreensão de que medo, vergonha, culpa, como qualquer outro sentimento e emoção, tem sua importância. Eles são importantes, por isso que eles existem. Por isso que essas emoções e sentimentos elas estão presentes na vida e na realidade humana. Tudo bem? Certo? Eles não são bons e ruins. A culpa não é ruim. Ruim não é um sentimento, é o que você faz com o sentimento. É como você se relaciona com ele, como você gerencia esse sentimento. Tá certo? Só que, atenção, medo, vergonha e culpa. Cuidado. Cuidado. Eu escolho esses três porque eles aparecem em vários lugares. Eles aparecem na espiritualidade cristã, judaico-cristã, em Gênesis 3. Depois procurem lá. Se você quiser que eu traga uma live aqui falando sobre esses três sentimentos. Sentimentos e emoções, né? O medo é mais uma emoção, mas vamos deixar tudo como sentimento. Esses três sentimentos eu posso trazer aqui na live. Como eles aparecem? Eles aparecem também lá na... Siddhartha também fala sobre isso, tá? Também fala sobre isso, sobre esses três sentimentos. E eles aparecem nos três níveis mais baixos de consciência, que Keynes aponta como os níveis da infelicidade. Ou seja, se você está sendo governado pelo medo, pela vergonha e pela culpa, provavelmente você está nos níveis inferiores de consciência, que é um nível da infelicidade, onde a maioria das pessoas estão na humanidade, infelizmente, tá? O Eckhart Tolle discorda um pouquinho do Keynes. O Eckhart Tolle acredita que tem muito mais pessoas se tornando mais conscientes, né? O Eckhart Tolle é um outro autor que eu gosto bastante sobre questão de mística, expansão de consciência e tudo mais. Então, eles estão relacionados, por exemplo, às concupiscências cristãs, certo? Então, isso aparece em vários lugares, vários. Respeite esses sentimentos. Eles são muito utilizados para o controle de massas. Então, controlar pelo medo, controlar pela vergonha, controlar pela culpa. Por exemplo, relacionamentos abusivos, com certeza. Essa dinâmica, relacionamentos abusivos usa isso demais. É um mecanismo de relação. Fazer com que o outro sinta medo, fazer com que o outro sinta vergonha, fazer com que o outro se sinta culpado.
Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Vamos falar, então, um pouquinho da culpa. Por que sentimos, olha a pergunta, ó. Por que sentimos tanta culpa por tudo? Primeiro ponto. Sentimos quem, cara pálida? Eu não gosto desse tipo de generalização. Por que sentimos? A pergunta é, por que eu sinto tanta culpa por tudo? De onde é que vem isso? Esse sentimento de culpa. Isso é bom, isso é ruim. Então, provavelmente, isso vem também dos estímulos relacionados à educação. Então, principalmente em momentos em que é necessário dar algum tipo de correção para uma pessoa, tá certo? Para os filhos, para as crianças. Então o pai lá, chega, o menino fez algo de errado, aí o pai vai lá e vai corrigir o menino, certo? Menino, olha o que você fez, você... Aí começa a falar. O que eu estou buscando ali? Que a pessoa se sinta culpada, como se isso fosse efetivamente determinante para uma mudança de comportamento. E não é. Porque a culpa, ela tem uma relação com o que aconteceu. A culpa, ela é definitiva. Ela tem uma relação com o que aconteceu, certo? E ela tem movimentos. Ela tem um movimento que é eu comigo mesmo, e não podia ser diferente, eu com o outro. Então, geralmente, uma pessoa que sente tanta culpa, como essa pergunta que está sendo feita aqui, o que é que ela faz? Ela busca, se desculpar, jogando a culpa em outra pessoa. Aqui, isso é uma base para as nossas projeções. Então, eu preciso de uma espécie de bode expiatório. Esse elemento, inclusive, já existiu. Socialmente existiu. Então, tinha lá um escravo que era o bode expiatório do senhorzinho. Então, o menino fazia algo de errado, quem apanhava era o escravo, porque espiava no escravo. Percebe isso? Isso é algo, inclusive, que tem uma estrutura, né? Ixi, não usei uma palavra aqui não muito adequada, senão o pessoal... não estou falando disso, é outra coisa, tá certo? Tô falando de eu buscar jogar para outra as situações, as pessoas, o governo, a culpa tá... Por quê? Porque eu estou me sentindo culpado. Tem até aquela expressão, não é culpa minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Então esse movimento para fora. Ou vem para um estado de total, como é que eu posso dizer? Uma questão derrotista, que está determinado. Pronto, cria-se uma identificação com o ocorrido e tipo, eu não tenho jeito. Tá certo? Isso é completamente diferente de arrependimento. Qual a diferença, professor? O arrependimento, ele te joga para a responsabilidade e não para a culpa. Então, o que aconteceu? Por que é errado? O que deve ser feito daqui para frente? A quem eu tenho que reparar? Quem eu tenho que reparar? Me prejudicou em quê? Qual reparação eu tenho que fazer em relação a mim? Prejudicou alguém em quê? Qual reparação eu tenho que fazer em relação a essa pessoa? A culpa não é capaz disso. A culpa fica chorando leite derramado. Ela fica lá atrás. Então, em geral, muitas vezes nós sentimos isso porque provavelmente fomos estimulados assim. Você, eu, né? Quanto mais você for estimulado assim, mais você se sentirá dessa forma. Não despreze esse sentimento. Gente, não despreze. Eu citei várias filosofias, vários pensamentos aqui sobre medo, vergonha e culpa, né? Eu não citei um que nos afeta diariamente. O marketing. Eu já dei treinamentos, desde quando eu trabalhei lá no Bob's, eu já dei treinamentos ensinando as pessoas a vender milkshake para as crianças, colocando culpa nos pais. Viu? Papai e mamãe. Né?
Principalmente que se sente culpado por ausência, por conta do trabalho, alguma coisa assim. E aí aquele sentimento de culpa te faz fazer. Ai, professor, mas está errado. Isso não estou dizendo que está certo nem está errado. Só que o motivador não deve ser esse. O que é melhor? Você comprar um presente para o seu filho porque você ama o seu filho, lembrou dele, ou porque você se sente culpado por não estar próximo? Vocês entendem? Isso é diferente. Tem que subir, e para elevar. Certo? Uma relação, a pessoa, você está querendo me fazer com que eu me sinta culpado? Pronto. Por culpa eu não farei isso. Vamos para outro nível de conversa? Porque por culpa, não conte comigo. Eu não vou fazer escolhas por culpa. Então não desprezem isso, pessoal. Não desprezem. Isso é muito explorado. Muito, muito. Eu lembro quando eu estava me preparando para o casamento, aí a gente contando ali as moedas, né? Trabalhador ali trabalhando em todo casamento, 100% pago. Terminou o casamento, todo mundo estava pago. Não teve ajuda de ninguém, não. Todo mundo paga ali, pago. Foi simples? Foi, mas foi pago. Não ficou nada pendurado. Aí, só que a gente ficava fazendo as contas ali, Aí às vezes chegava o fornecedor, vocês não vão ter isso, é sério. Aí olhava pra mim e dizia, é sério que você não vai dar isso pra sua noiva? O cara tá querendo. Aí o cara, rapaz, quer dizer que eu não amo, né? Eu não amo tanto assim. Cara, não vai nessa. Isso é um elemento que faz, por exemplo, lidar com dinheiro na irracionalidade, fazer escolhas irracionais nos relacionamentos, fazer escolhas irracionais na vida profissional, fazer escolhas... A base da irracionalidade está aí. Tudo bem? Instintos e emoções. Instintos e emoções. Tudo bem? Isso é a base da nossa irracionalidade. Que é ruim? Não, não é ruim. Graças a Deus nós não somos 100% racionais. Me perdoem os estoicos, Sêneca e Marcão Monstro. Graças a Deus nós não somos 100% racionais, certo? Ia ser muito chato tudo. Mas eu preciso educar meus instintos e emoções. Dentre elas, como me sinto em relação à culpa. Como saber se a culpa é real ou manipulada? Bom, talvez essa pergunta aqui, ela querer dizer um sentimento de culpa saudável, justificado, ou alguém querendo me manipular através da culpa, como, por exemplo, presta atenção, o marketing faz com você o tempo todo. O tempo todo. Comece a prestar atenção nessa zorra. Confia em mim. Escreve aqui embaixo. Fica observando, depois escreve. Coloca aqui no comentário. Se você já teve alguma experiência que viu que o apelo de publicidade, até a ação comercial, ele estava te apelando para um aspecto de culpa. Tá? Ou se a culpa é real. Bom, se você fez algo de errado, tá? Você precisa efetivamente reconhecer isso. Aqui eu lembro até um texto maravilhoso. Foi muito criticado à época, de João Paulo II, que ele escreveu um texto sobre meia-culpa e reconhecendo os erros da igreja. Cara, aquilo ali aquilo ali foi incrível. E ele não dizia os erros da igreja, dizia minha culpa. A palavra dizia justamente isso, minha culpa. E aí é o reconhecimento de que eu errei. É aqui que eu tenho que chegar. Onde foi que eu errei? Eu errei aqui, certo? Quando é que isso deixa de ser saudável? Quando eu fico remoendo isso. Eu fiz isso e não deveria ter feito. Você já fez, meu querido. Você já fez. Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de você reconhecer que você não é perfeito. Você precisa de desenvolvimento, você precisa de crescimento. Então, a partir disso, o que é que você tem que fazer? Assumir a responsabilidade. Eu errei. Eu prejudiquei quem? Como eu vou reparar essa pessoa? Eu já jogo para o futuro. A diferença entre culpa e responsabilidade é essa. A culpa fica remoendo o que passou. A responsabilidade olha para o futuro. Qual a aprendizagem que eu vou tirar disso
para que esse erro não se repita. Geralmente, quem fica na culpa vai repetir o erro. Tá? E aí vai entrar num ciclo muito danoso. Tudo bem? Como perdoar a si mesmo e seguir em frente? Então, é justamente isso, né? É essa compreensão do perdão. Isso tem um pouco até do que a Brené Brown ela fala sobre a consciência crítica. Você ter uma autocrítica consciente sobre si mesmo. Primeiro, abandonar toda e qualquer ilusão de perfeição. É uma ilusão, tá? Ninguém o é. Nós temos nossas questões, nós temos nossas contradições, nós temos nossas dificuldades. Nós estamos aqui para nos desenvolver. Esse é o motivo. Seja para onde você acredita que nós estejamos indo. Mas estamos num processo de desenvolvimento. Ou tudo é um acaso, como diz Marcão, e você está se importando com o quê? Se tudo é um grande acaso, não tem o que se importar. Então, isso passa, sim, por uma experiência de perdão sobre si mesmo. E aí que é que vem o ponto essencial. Quem faz uma gestão de culpa mais assertiva, ou seja, quanto mais você desenvolver a gestão da sua culpa, menos você vai culpar os outros. Lembra que eu falei aqui no início? Em geral, essa culpa, ela ou te traz uma experiência derrotista, eu não tenho jeito, porque você está determinado pela experiência passada, sem nenhuma compreensão de mudança ou de transformação possível. Então você sucumbiu sob a sua culpa. Ou você culpa tudo e todos por tudo que acontece na sua vida. Você projeta tudo e todos pelo que acontece na sua vida. Então, no momento em que eu consigo me desenvolver na gestão da minha culpa, do sentimento de culpa, e passo a ter uma relação com os meus erros de piedade comigo mesmo, tá? Isso vai se expressar na piedade com o outro. Eu já trouxe isso aqui no canal. Aqui no canal eu fiz uma live, agora eu não vou lembrar qual foi, sobre julgar, o julgamento sobre si mesmo. E eu trazia inclusive uma passagem bíblica, que eu falava na perspectiva da Bíblia, né? Que tem um trecho lá do Pai Nosso que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A misericórdia de Deus não é infinita? Por que ele vai ser misericordioso comigo como eu sou do outro? Por quê? Então a misericórdia de Deus que eu aprendi que é infinita, ela é condicionada? Eu aprendi que o amor de Deus é incondicional. Como é que... Então não tá fechando essa conta. A própria oração ensinada por Jesus não está fechando nessa conta aqui. Lucas lá, Jesus fala: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então não está fechando a conta. Por que perdoai-nos como me perdoe como eu perdoo a quem me tenha ofendido? É porque eu só vou me abrir ao perdão divino, que sim é infinito e incondicional, se eu aprender a perdoar o outro. Porque perdoar o outro significa que eu aprendi a me perdoar. Essa relação da culpa, quando eu começo a me relacionar com esse sentimento e saber fazer a gestão desse sentimento, isso significa que eu vou entender as minhas fraquezas com uma visão misericordiosa. E a consequência disso é imediatamente eu ter misericórdia com os erros dos outros. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. Da forma como eu perdoo, como eu me perdoo, eu perdoo a quem me ofende. E porque eu me perdoo, eu estou aberto ao perdão divino, infinito, de Deus, ou seja, o que você acredita, o universo, enfim. Então, esse processo de gestão da culpa significa, sim, você ter uma visão piedosa sobre os seus próprios erros. E como é que você vai saber que você está conseguindo fazer isso? Quando você tem uma visão piedosa em relação aos erros dos outros. Ah, não, professor, eu tenho em relação aos erros dos outros, mas não tenho em relação a mim. Você não tem, não. Isso você está mimetizando. Ela não é real. Não tem como você ser misericordioso com a outra pessoa
e não ser consigo mesmo, tá certo? Então, tem uma razão. O próximo como a ti mesmo. Tem uma razão disso estar aí. Então, não se engane não, tá? Ah, eu sou bonzinho com os outros, mas eu sou tão ruim comigo mesmo. Ih, você não é bom com os outros. Você está agindo dessa forma, inclusive para sustentar uma imagem de bonzinho. Mas não é algo realmente de um desenvolvimento real, tá? Se assim o fosse, você se relacionaria consigo da forma como se relaciona com os outros. Da mesma forma, eu nunca erro, eu sempre acho que o outro está errado. No fundo, meu irmão, você está ali se criticando em um alto grau, tá certo? Então, conheço pessoas, por exemplo, às vezes eu converso aqui com a pessoa critica tudo, eu digo, amor, é insuportável, eu falo para ela, amor, pior é ela com ela. Você conhece pessoas assim? Escreve aqui no comentário se conhece pessoas assim. Tá sempre criticando todo mundo. Meu irmão, você não tem noção do inferno que é a convivência dessa pessoa com ela mesma, dentro dela. É um negócio, assim, eu não queria estar nesse lugar. Entende? Não tem como, pessoal. Isso daqui, eu e o outro e eu, é uma dinâmica que está presente à realidade humana. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver mais perguntas sobre culpa, mais perguntas sobre gestões emocionais, se você quiser que eu traga aqui outros sentimentos, outras emoções, deixa aqui no comentário. Prazer enorme estar com você aqui. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo sobre gestão das emoções, medo, ansiedade, culpa, vergonha que nós falamos aqui nessa live, faça essa caridade, compartilhe com essa pessoa. Compartilhe com essa pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também vou recomendar aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Grande abraço!